Meu nome é Paola Alves Claudino, sou mestranda do programa de pós-graduação em Alimentação e Nutrição e hoje vai ter o fechamento da nossa aula relacionada à fisiopatologia do sistema endócrino. Na aula de hoje a gente vai estar abordando em relação à terapia nutricional nas principais doenças endócrinas, naquelas doenças que a gente viu na primeira aula. Então, eu trouxe novamente essa imagem só para a gente lembrar que o sistema endócrino é composto por várias glândulas que liberam hormônios. E dessas glândulas a gente abordou na primeira aula em relação às doenças da hipófise, da glândula da tireoide e das glândulas suprarrenais. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando sobre a terapia nutricional nas principais doenças que afetam essas três glândulas. Na aula de hoje, a gente vai estar abordando a terapia nutricional nas patologias da tireoide, que a gente vai abordar em relação à terapia do hipertireoidismo e do hipotireoidismo. Em relação às patologias da hipófise, abordando a terapia nutricional nos adenomas hipofisários, no hipopituitarismo e na acromegalia. E nas patologias da glândula suprarrenal, vamos estar abordando a terapia nutricional na síndrome de Cushing. Então, dando início à terapia nutricional nas patologias da tireoide. Então, para a gente relembrar que as doenças mais frequentes que afetam essa glândula é o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. E que o principal distúrbio relacionado à glândula da tireoide é o BOS endêmico, que é o aumento anormal da glândula da tireoide, como a gente pode observar aqui nessa imagem do lado. E é importante lembrarmos que o tratamento da doença da tireoide, esse distúrbio, vai depender do tipo de disfunção. Então, o tratamento vai ser diferente para o hipertireoidismo e para o hipotireoidismo. Esse tratamento pode incluir apenas um tratamento clínico, como a terapia nutricional, a parte da nutrição, bem como também o uso de medicamentos pela parte médica. Pode também ser necessário uma iodoterapia ou até mesmo um procedimento cirúrgico. Para entendermos a terapia nutricional nas patologias da tireoide, é bem importante sabermos o grande papel que o iodo tem para o bom funcionamento dessa glândula. E embora esse nutriente ele seja necessário em quantidades bem pequenas, em torno ali de 150 microgramas ao dia de iodo para um adulto, a ingestão desse micronutriente ainda é deficiente em algumas áreas. E essa deficiência de iodo no solo, na água, em alimentos, pode ocasionar ali o bócio endêmico e, consequentemente, o hipotireoidismo. Já quando há uma ingestão muito grande de iodo, isso também pode ocasionar um desequilíbrio na glândula da tireoide e ocasionar tanto um hipertireoidismo quanto um hipotireoidismo. Ali eu só trouxe a imagem do lado do sal iodado, que aqui no Brasil a gente tem uma política de saúde pública bem importante, que é a fortificação dos alimentos. Então, o sal iodado é uma estratégia pública para prevenir o bócio endêmico, essa carência de iodo. É bem importante enfatizar que há vários fatores dietéticos que vão atuar na otimização do funcionamento da glândula da tireoide, e tanto a deficiência quanto o excesso de alguns nutrientes, que a gente vai estar comentando nos próximos slides, podem desencadear ou mesmo agravar os sintomas de algum distúrbio dessa glândula.
E, além disso, é bem importante o trabalho em equipe entre o médico e o nutricionista para o sucesso do tratamento. Então, a gente, nutricionista, vai entrar com a parte da alimentação, da terapia nutricional. O médico com a parte de medicamentos. E a gente sabe que tem medicamentos que têm ali uma interação droga-nutriente. Então, o nutricionista conhecer quais são os medicamentos que esse paciente consome é bem importante para a terapia nutricional. E o tratamento pela terapia nutricional, ele tem como objetivo melhorar o estado nutricional do paciente, bem como também evitar outras possíveis complicações e alterações metabólicas decorrentes da doença. Então, em relação ao hipertireoidismo, só para a gente lembrar, a gente já viu na aula passada, o hipertireoidismo ele é caracterizado por um estado hipercatabólico da glândula da tireoide, onde há elevados níveis de T3 e T4 no organismo. A doença de Graves é a manifestação clínica mais comum, que está associada ali à oftalmopatia, então esse aumento ali dos olhos do paciente, e ela pode estar associada à presença do bócio. A síndrome clínica mais grave é chamada de tireotoxicose. Os indicadores clínicos bem importantes tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento do hipertireoidismo, em relação ao exame clínico, é bem importante o nutricionista investigar o histórico de peso do paciente. Então, pacientes com hipertireoidismo, o metabolismo está mais acelerado, então eles têm uma tendência ao emagrecimento. Então, avaliar e acompanhar esse peso é bem importante, bem como também sinais clínicos de perda de massa muscular. Então, observar que a região da clavícula do paciente, avaliar o rosto também, se houve ali uma perda de massa muscular e uma perda de gordura corporal, é bem importante. Temperatura, então no hipertireoidismo o paciente tende a ter uma intolerância ao calor, então ele vai apresentar ali uma transpiração aumentada e também avaliar ali a região da glândula aqui para ver se há a presença do bócio, mas lembrando assim que o bócio ele pode ou não estar presente no hipertireoidismo. Exames laboratoriais. É bem importante também fazer uma avaliação detalhada desses exames. Então, alguns dos exames bem importantes ali para o hipertireoidismo, avaliar o T3 e T4, que nesse distúrbio eles vão ter a estar aumentado, uma produção aumentada. O TSH, o hormônio tiroestimulante, que ativa ali a tireoide, liberar esse hormônio, ele pode estar baixo ou normal nos valores de referência. A glicose tende a estar aumentada. O magnésio, esse micronutriente, pode estar diminuído. E o colesterol, triglicerídeos, podem também estar diminuídos. Então, fazer essa avaliação desses indicadores clínicos é bem importante. Os objetivos da terapia nutricional no hipertireoidismo são evitar ou tratar complicações que estejam relacionadas a uma taxa metabólica mais acelerada devido a esse aumento de T3 e T4 no organismo, como, por exemplo, recuperar o peso que o paciente pode ter perdido e a massa muscular, repor as reservas de glicogênio, porque como o metabolismo está mais acelerado, o paciente acaba consumindo e utilizando mais glicogênio. Importante também repor as perdas de líquidos, que está ali relacionada à presença de diarreia, que o paciente pode ter a vir a ter devido ao aumento dos movimentos peristálticos do intestino, a diaforese, decorrente ali de uma intolerância ao calor, uma transpiração aumentada e também devido ao aumento da frequência respiratória. Em relação à presença da exoftalmia, em alguns casos pode ser necessário ali daí sim uma restrição no consumo de líquidos
e de sódio, mas vai depender de cada caso. É bem importante também monitorar a intolerância à gordura e a ocorrência de esteatorreia. Então, o paciente pode apresentar nesse distúrbio uma presença de gordura nas fezes. Em relação às recomendações nutricionais e dietéticas para o cálculo ali da dieta, bem como as orientações. Em relação às calorias dessa dieta, pode ser necessário uma dieta bem hipercalórica, dependendo do grau de perda de peso do paciente. Então, avaliar o percentual de perda de peso, ver se foi uma perda de peso grave, moderada ou leve. Vai depender disso para a conduta das calorias. Então, essas calorias podem chegar até 40 quilocalorias por quilo. Em relação à proteína, devido a essa característica clínica da perda de massa muscular, é necessário ali uma dieta hiperproteica, então em torno ali de 1 e pode chegar até a 1,75 gramas por quilo de peso de proteína. Em relação à gordura, o cálculo dela é realizado para complementar as necessidades calóricas após estabelecer ali a quantidade de proteína e carboidrato. E é bem importante nessa alimentação ter boas fontes de ômega 3, com o EPA e o DHA. Então, ficar sempre ali atento aos valores da RDA. Em relação às fibras, a recomendação é que seja adequado para cada faixa etária, doenças associadas. Então, lembrando também que o paciente possui um risco ali de apresentar diarreia, então a qualidade dessa fibra também é bem importante. Então, em casos que o paciente apresenta bastante diarreia, tem que tomar cuidado para que não esteja um alto conteúdo de fibras também. Em relação ao consumo de água e líquidos, é bem importante, então, a reidratação desse paciente pelo consumo da água, em torno ali entre 3 a 4 litros ao dia, exceto quando há contraindicações, então, em casos de problemas renais ou cardíacos, ou como eu falei, em algumas situações de exoftalmia, aí há uma restrição de líquidos. Consumo de iodo. Então, o consumo de iodo vai seguir as recomendações da RDA. Então, para crianças, até 90 microgramas ao dia. Para adultos, 150. E para mulheres grávidas e lactantes, essa necessidade é de 250 microgramas ao dia. No hipertiroidismo, pode ser necessário a suplementação de alguns nutrientes que vão ali auxiliar para o melhor funcionamento da glândula da tireoide. Então, pode ser necessário vitamina A, vitamina C e algumas do complexo B, como B1, B2, B6 e B12. É bem importante orientar esse paciente sobre a exclusão e cuidado no consumo de bebidas alcoólicas, porque o álcool ele pode acarretar e piorar ainda mais no estado de hipoglicemia. Então, o paciente com hipertiroidismo, por ele estar consumindo muito mais glicose, glicogênio, ele já tende a ter um estado de hipoglicemia. E o álcool acaba agravando ainda mais isso. Para evitar a obesidade, então o paciente ele está emagrecido, perda de massa muscular, mas ele vai estar consumindo ali uma dieta hipercalórica. Então é sempre importante ir acompanhando o ganho de peso do paciente e ir ajustando essa dieta à medida que o distúrbio for corrigido, para assim evitar ali um ganho excessivo de peso. Pode também haver ali a necessidade de aumentar o fracionamento das refeições, então aconselhar o paciente a fazer várias refeições ao dia em menores volumes, porque como é uma dieta bem hipercalórica,
provavelmente poucas refeições seriam muito volumosas para o paciente consumir. Então, esse fracionamento facilita para o paciente. É bem importante também ter cuidado ao uso de bociogênicos naturais crus. São fontes de bociogênicos naturais: repolho, a couve, a família ali das brásicas, soja, amendoim, que quando combinado com medicamentos antitireoidianos, alguns medicamentos ali, pode constituir um problema, porque esses bociogênicos, eles têm ali substâncias que vão acabar interferindo ali na absorção desses medicamentos. Lembrando que se for passar ali por um processo de cozimento, isso daí não é um problema, porque inibe aí essas substâncias. Como eu falei no início, é bem importante na anamnese o nutricionista perguntar para o paciente quais são os medicamentos que ele está consumindo, por conta da interação droga-nutriente. Então, em relação ao tratamento farmacológico, embora seja responsabilidade médica, é importante o nutricionista também ter conhecimento. O objetivo da terapia farmacológica é evitar que a tireoide continue produzindo hormônios em excesso. E os medicamentos mais utilizados nessa terapia é o metimazol e a propiltioracila. Então, esses medicamentos, esses em si, não há na literatura nenhuma interação droga-nutriente. Só que eles podem causar alguns efeitos colaterais, como náusea, vômito, alteração do paladar e alterações gastrointestinais. Nós, nutricionistas, podemos ali fornecer uma conduta nutricional que alivie nesses sintomas. Por exemplo, o paciente está apresentando náusea e vômito, então deve orientar que ele deve evitar comidas muito quentes ou comidas que ao fazer soltam muito odor. Então, são orientações que ajudam ali a amenizar esses sintomas, bem como alterações gastrointestinais. E a orientação é que o paciente consuma esses medicamentos juntamente com a comida, porque assim aumenta ali a absorção, melhora a absorção do medicamento. Bom, agora dando sequência, entramos no hipotireoidismo. Então, para a gente relembrar, o hipotireoidismo é qualquer desarranjo estrutural ou funcional ali da glândula da tireoide que interfere na produção adequada do T3 e do T4, ou seja, há uma deficiência desses hormônios. E a causa mais comum é tireoidite de Hashimoto, como a gente viu na aula passada. Em relação aos indicadores clínicos importantes para o diagnóstico e para o acompanhamento ali do tratamento do hipotireoidismo, o nutricionista tem como um papel bem importante também no hipotireoidismo avaliar o histórico de peso desse paciente. Não que o histórico de peso ele vá ter um diagnóstico, não, mas ele é uma manifestação clínica desse distúrbio. Então, o paciente com hipotireoidismo, ele tende a ter um metabolismo mais reduzido, e isso proporciona um ganho de peso. Então, acompanhar esse histórico é bem importante. Avaliar a temperatura também, porque esse paciente tende a ter uma intolerância ao frio, então apresenta uma transpiração reduzida, e avaliar ali também a presença do bócio. Em relação a exames laboratoriais, análise detalhada, lembrando, é bem importante. O T3 e T4, esses hormônios vão tender a estar diminuídos no hipotireoidismo. O hormônio tiroestimulante, o TSH, aumentado. Avaliar o hemograma é bem importante. Então, hemoglobina e hematócrito podem estar diminuídos, podendo ali evidenciar uma carência nutricional. Então, pode ser uma carência nutricional relacionada à vitamina B12 ou ao ácido fólico, e também pode estar relacionado ao ferro, podendo indicar ali uma possível anemia.
Magnésio é um nutriente, um micronutriente que pode estar aumentado e o cobre sérico diminuído. Em relação a colesterol, triglicerídeos, no hipotireoidismo, eles tendem a estar aumentados. Os objetivos da terapia nutricional no hipotireoidismo é controlar o ganho de peso do paciente, consequente ali de uma redução da taxa metabólica basal. Então, no hipotireoidismo, o paciente pode lhe apresentar um metabolismo em torno de 15 até 40% mais lento. Importante corrigir as razões do desequilíbrio hidroeletrolítico, bem como de outros nutrientes, pode estar relacionada a uma ingestão inadequada de iodo, desse nutriente que, como a gente viu, é bem importante para o funcionamento da tireoide ou decorrente de uma deficiência congênita de iodo. Tratar as alterações, complicações metabólicas e nutricionais decorrentes dos distúrbios que estão relacionados ao hipotireoidismo, repondo os nutrientes, contribuindo ali para o controle das doenças que podem estar relacionadas como dislipidemia e anemia, que tem ali um impacto nutricional. As recomendações nutricionais e dietéticas. Então, em relação ao cálculo da dieta, deve haver um controle de calorias, dependendo desse ganho de peso do paciente. Então, essas calorias devem estar ajustadas para o peso, altura, sexo e idade. Em relação à proteína, que elas estejam adequadas para a faixa etária ou doenças associadas, então normalmente ali uma dieta normoproteica, em torno de 0,8 a 1 grama por quilo de proteína. Para calcular as gorduras, é também para complementar ali as necessidades calóricas, então ela é calculada após a gente estabelecer proteína e carboidrato. E também ele é importante colocar na alimentação desse paciente fontes de gorduras poliinsaturadas, ali o EPA e DHA. Em relação a fibras, então no hipotireoidismo, como a gente viu na aula passada, o paciente está com movimentos peristálticos mais lentos, então ele tende a ter uma constipação intestinal. Então é bem importante mesclar fibras solúveis e não solúveis para evitar essa constipação ou tratar. Sempre promovendo um alto consumo de fibras, ali em torno de 30 gramas por dia. Em relação à água e líquidos que sejam adequadas para a faixa etária ou doenças associadas, as recomendações de iodo seguem as recomendações ali da RDA. E em relação à suplementação, pode ser necessário uma suplementação de zinco, cobre e tirosina, para que a tireoide funcione de uma forma mais adequada. E também no hipotireoidismo é importante ter cuidado ao uso dos bociogênicos naturais, porque eles podem dificultar ali a captação do iodo pelas células. Então, ali a família das brássicas, por exemplo, como a gente viu no slide passado, é bem importante assim evitar, a não ser se passe por um cozimento. Se for um cozimento, daí está liberado para o paciente consumir. Então, é importante reforçar para o paciente sobre esses bociogênicos naturais, se quiser consumir, cozinhar esses alimentos. Incentivar o consumo ali adequado de líquido, em torno de 35 ml por quilo de água, tanto ali pela constipação intestinal, que o paciente pode apresentar água bem importante para auxiliar a melhorar o funcionamento do intestino. Incentivar o uso de sal iodado, que no Brasil não é um problema, né? Já tem essa política pública do sal ser iodado. E sempre orientar esse paciente, embora tenha uma falta de iodo, que ele evite a automedicação com suplemento de iodo, porque isso pode trazer complicações e efeitos colaterais ali no tratamento. No tratamento farmacológico, é utilizado hormônios tireoidianos, é mais comum utilizar a Liotril e a levotiroxina sódica. No uso desses medicamentos, é importante orientar o paciente no cuidado ao consumo de alimentos que contêm proteína da soja, porque a soja tem ali propriedades que podem reduzir a eficácia desses hormônios, então tem que ter ali esse cuidado.
E esses hormônios tireoidianos, eles podem ali elevar os níveis de glicose e diminuir os níveis de colesterol. Então, é bem importante monitorar os pacientes, principalmente ali aqueles que são diabéticos. Alguns pacientes fazem um tratamento com lítio para transtorno bipolar, e a literatura mostra que esse tratamento foi associado ali com possível risco no desenvolvimento de bócio. Então, é importante monitorar esses pacientes. Aqui eu quero destacar algumas observações nutricionais da Associação Americana da Tireoide para o tratamento do hipotireoidismo. Então, em relação ao uso de nutracêuticos e compostos com iodo, os especialistas eles posicionam-se contra ao uso desses compostos para pessoas com ou sem hipotireoidismo, porque eles podem causar ali efeitos adversos, efeitos colaterais. Reforçam que pacientes que usam a levotiroxina não devem tomar o medicamento junto com refeições, por conta de reduzir ali a absorção do medicamento. E que suplementos de fibras e cálcio, eles podem ser utilizados, mas é orientado um intervalo de tempo de pelo menos 4 horas no consumo desses compostos, entre esses compostos, porque pode ali prejudicar a absorção de alguns medicamentos. Agora entramos para a segunda parte da nossa aula de hoje, relacionada à terapia nutricional nas patologias da hipófise. Então, aqui, só para a gente lembrar que uma das doenças mais comuns na hipófise são os adenomas hipofisários, e que esses adenomas eles podem produzir diferentes hormônios que vão ocasionar manifestações sistêmicas. E eles podem trazer como consequência duas principais complicações ali para a hipófise, que é o que a gente vai abordar hoje na terapia nutricional, que é o hipopituitarismo e a acromegalia. O hipopituitarismo, como a gente viu na aula passada, ele é ocasionado por uma redução da secreção de hormônios hipofisários. Então, o paciente apresenta primeiramente ali uma redução do hormônio do crescimento, em sequência, hormônio luteinizante, fólico estimulante, do tiroestimulante e, por último, que é quando se dá a normalidade endócrina mais grave no hipopituitarismo, é a deficiência do ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Então, os indicadores clínicos importantes no hipopituitarismo se dá ali nos exames laboratoriais de todos aqueles hormônios que a gente falou no slide ali anterior, essa sequência característica na redução desses hormônios. Então, por conta de ter uma redução ali do hormônio tiroestimulante, consequentemente, pode ali afetar a produção do T4 e do T3. Então, podem também estar reduzidos no hipopituitarismo. E entre os outros hormônios que a gente falou, eles vão estar reduzidos, então pode haver uma captação de iodo ligada à proteína reduzida. É importante também avaliar como vão estar os níveis de colesterol, triglicerídeos do paciente, homocisteína, proteína C reativa para avaliar inflamação, avaliar hemograma, osmolaridade, sódio, potássio, cálcio, magnésio, ácido úrico. É sempre importante estar fazendo a análise desses exames laboratoriais no hipopituitarismo. Em relação aos objetivos da terapia nutricional no hipopituitarismo, é importante evitar a ocorrência de desidratação e hipoglicemia, bem como outros problemas relacionados à doença. Então, na aula passada a gente viu todas as manifestações clínicas, então, em caso de dúvida, podem consultar os slides que foram disponibilizados, bem como as leituras complementares também. É importante aumentar as reservas de massa muscular magra do paciente. Então, como ele pode ocorrer ali uma redução da massa muscular, é bem importante ter esse foco na terapia. É importante monitorar os níveis séricos do colesterol e triglicerídeos, evitando ali o desenvolvimento de complicações cardiovasculares.
Em relação às recomendações nutricionais e dietéticas no hipopituitarismo, pode ter necessidade de alterações na dieta, pensando ali nas calorias, como uma ingestão mais alta ou mais baixa em calorias, dependendo da condição clínica do paciente, até que os níveis hormonais estejam normalizados. Assegurar uma ingestão adequada de proteína é bem importante também. Então, ali, uma dieta normoproteica em torno de 0,8 a 1 grama por quilo, para manutenção da massa muscular. Se esse paciente tiver passado por uma perda de massa muscular, aí é necessário uma dieta mais hiperproteica, acima de 1 grama por quilo. O importante é assegurar uma baixa ingestão de gorduras saturadas, na recomendação ali inferior a 10% do total de gorduras totais, e uma baixa ingestão de colesterol também, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, um consumo de colesterol inferior a 200 mg por dia, para prevenir doenças cardiovasculares ou evitar complicações dessas. Em relação ao carboidrato, é orientado uma dieta normoglicêmica entre 45% a 65% do valor calórico. É bem importante, por meio do recordatório 24 horas, diário alimentar, certificar que o paciente esteja ingerindo os níveis adequados de todas as vitaminas e minerais, sobretudo o cálcio. Então, fazer esse recordatório 24 horas, pedir o diário alimentar para o paciente é bem importante para avaliação e comparar esses valores com os recomendados pela RDA. A suplementação de vitamina D, bem como uma possível suplementação de cálcio, pode ser necessária para prevenir a osteoporose, já que o hipopituitarismo ele pode apresentar ali como consequência uma osteoporose. No hipopituitarismo, o tratamento farmacológico se baseia com a reposição hormonal, dependendo de cada fase da doença. Então, pode haver necessidade da reposição de corticosteroides por meio da hidrocortisona e cortisol. Esses hormônios podem alterar a tolerância à glicose, ao cálcio e ao fosfato. Então, é bem importante o acompanhamento, monitorar esse paciente pelos exames laboratoriais, também sinais de hiperglicemia. Reposição do hormônio do crescimento pela somatotropina. Esses hormônios podem ajudar a diminuir os níveis elevados de triglicerídeos quando o paciente apresentar. E, segundo a literatura, não há uma interação droga-nutriente específica. Reposição de estrogênio, progesterona e testosterona também pode ser necessário. E na presença desses hormônios, o paciente deve ser monitorado em busca de efeitos colaterais que estejam relacionados à cardiopatia e à elevação de lipídios séricos. O cortisona também pode ser utilizado durante os períodos de estresse ou na deficiência ali do hormônio adrenocorticotrófico, ou seja, ali na fase mais grave ali da doença. Agora entramos na acromegalia. Então, essa doença ela é caracterizada pelos elevados níveis do hormônio do crescimento no organismo, o GH. A causa mais comum é um adenoma somatotrófico. Trouxe essa imagem só para a gente lembrar, a gente já viu na aula passada, mas que é característico do paciente com acromegalia, esse aumento dos sócios da face, característico também o aumento dos sócios das mãos e dos pés. É bem importante na acromegalia ser feita a avaliação da síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, ou seja, avaliar se o paciente apresenta retenção hídrica, tanto por meio dos exames laboratoriais, avaliando, por exemplo, a osmolaridade plasmática, o sódio sérico também, como também no exame físico. Então, é aquilo que você coloca o dedo assim na região da barriga do paciente e aperta para avaliar se o paciente apresenta ali um edema, que é uma característica clínica da acromegalia. Então, fazer essa avaliação é bem importante, pensando em parâmetros laboratoriais, outros exames. Então, avaliar o GH é muito importante, porque a acromegalia se dá pelo aumento desse hormônio. Então, o GH na acromegalia, ele pode estar até 5 vezes maior que o normal.
avaliar o balanço nitrogenado. A creatinina é bem importante avaliar também, porque ela pode estar aumentada ali na acromegalia. O teste de tolerância à glicose, glicose na urina, a média da glicemia nos últimos 3 meses pela hemoglobina glicada é importante, avaliar a insulina. O cálcio é bem importante avaliar, ele pode estar reduzido na acromegalia, então indivíduos com acromegalia também podem apresentar um risco para osteoporose. Fósforo pode estar aumentado. Avaliar albumina, sódio e potássio também importante. E como eu falei já, a osmolaridade plasmática também é importante de ser avaliada. Os objetivos da terapia nutricional são controlar o peso e a taxa metabólica do paciente, que podem estar elevados devido a esse aumento do hormônio do crescimento, controlar o diabetes e a cardiopatia quando envolvidos no quadro, já que a acromegalia apresenta esses fatores de risco, prevenir a osteoporose, que também está relacionado ali a um possível risco da acromegalia, e ter como alvo terapêutico manter os níveis do hormônio do crescimento em torno de 1 a 2 microgramas por litro. Então, pode haver necessidade de uma dieta com um controle de calorias, a fim de controlar o peso desse paciente, caso seja necessário. Pode haver necessidade de uma ingestão aumentada de líquidos, então uma necessidade de água acima de 35 ml por quilo. E conforme a necessidade, também é importante controlar o consumo de sódio e líquidos na presença de uma insuficiência cardíaca. Então, sempre estar abordando ali para o paciente no cuidado ao uso de temperos industrializados, produtos ultraprocessados e até mesmo o próprio uso do sal de cozinha ali no tempero das comidas, sempre orientando o paciente a utilizar temperos naturais e ervas aromáticas. É importante também proporcionar a ingestão de uma quantidade suficiente de cálcio, devido ali ao risco de apresentar osteoporose. Então, sempre seguir ali as recomendações da RDA. E pode ser necessário também essa suplementação do cálcio e também da vitamina D, que está relacionada ali a melhorar ali a absorção do cálcio. O uso de um suplemento polivitamínico mineral pode ser útil. É bem importante também discutir com os pacientes as alterações ocorridas no corpo e na autoimagem. Então, trabalhar em cima dessa percepção que o paciente tem sobre sua autoimagem. Em alguns casos, também é necessário encaminhar o paciente para um psicólogo para trabalhar mais a fundo essas abordagens, porque ocorre sim alterações no corpo desse paciente, como a gente viu na aula passada. Estimular a prática da atividade física também é importante, porque a atividade física pode ajudar a melhorar o condicionamento físico do paciente e a qualidade de vida. Em relação ao tratamento farmacológico, os medicamentos mais utilizados é a bromocriptina, que tem como função reduzir a secreção do hormônio do crescimento de alguns tumores hipofisários. Ela pode ter alguns efeitos colaterais, como desarranjo no trato gastrointestinal, náusea, vômito, tontura e congestão nasal, e a orientação é que seja consumido com alimento para melhorar a sua absorção. O outro medicamento é a octreotide, que é uma forma sintética da somatostatina, e esse medicamento pode causar diarreia, náusea e cálculos biliares, por exemplo. A insulina também pode ser utilizada em alguns casos, caso ali o paciente, por exemplo, apresente uma diabetes descompensada. E agora entrando na terceira parte da nossa aula de hoje, em relação à terapia nutricional nas patologias da suprarrenal. Então, para relembrar, a suprarrenal ela é uma glândula endócrina que ela está localizada na parte superior de cada rim, então são duas glândulas, e ela apresenta a camada do córtex, que é uma camada mais superior, e a camada inferior, que é a medula. E uma das patologias mais frequentes da glândula da suprarrenal, é claro que tem outras, mas na aula de fisiopatologia a gente deu enfoque em uma,
que é a síndrome de Cushing. Então, nessa aula vamos estar falando qual é a terapia nutricional para a síndrome de Cushing. Agora entramos na síndrome de Cushing. Então, a síndrome de Cushing ela é causada quando há uma produção excessiva de cortisol, consequentemente também decorrente do aumento do hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, ou também se dado ao uso excessivo de cortisol exógeno, ou até mesmo por o uso de corticoides. Então, os corticoides ali, como a gente comentou na aula passada, eles são utilizados ali para o tratamento da asma, ou muitas vezes os próprios pacientes se automedicam na presença de alguma alergia. Então, esse uso de corticoides também pode ser um fator da doença de Cushing. E é importante a gente ressaltar que a hipertensão crônica do cortisol, ela causa a obesidade central, a hipertensão arterial, resistência à insulina, dislipidemia e estado pró-trombótico. São manifestações que em conjuntos compõem uma síndrome metabólica. Mas em relação a isso, a gente vai estar vendo com maiores detalhes na nossa aula sobre dislipidemia. Eu trouxe ali logo uma imagem só para a gente relembrar ali, novamente as manifestações clínicas bem comuns da doença de Cushing. Exames laboratoriais bem importantes para análise é o nível urinário de cortisol livre de 24 horas. Então, na síndrome de Cushing, esse nível está acima de 50, 100 microgramas ao dia. Então, é um exame bem importante para o diagnóstico e para o acompanhamento também do tratamento. O teste de estimulação com hormônio liberador da corticotropina para avaliação dos níveis do hormônio adrenocorticotrófico, que podem estar alterados ali dependendo da causa da doença. Avaliar a glicose urinária, a glicose e a hemoglobina glicada, que podem estar aumentados devido ali à resistência à insulina. Avaliar alguns elementos também, como cálcio, magnésio, cálcio urinário. Importante avaliar o colesterol e triglicerídeos, porque o paciente ele pode apresentar uma dislipidemia. O potássio ele pode estar reduzido, enquanto o sódio aumentado. Avaliar o balanço nitrogenado, a proteína C reativa para avaliar a infecção. E o leucograma também, contagem de linfócito, é bem importante avaliar, porque o paciente ele pode apresentar ali uma imunidade baixa. Os objetivos da terapia nutricional é promover a perda de peso do paciente quando necessário, devido a esse risco de apresentar uma obesidade central. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta controlar o peso do paciente por uma dieta mais baixa em calorias, é importante também ali aumentar a massa muscular. E tudo isso decorrente desse risco desse paciente apresentar ali a síndrome metabólica. Então, levando isso em consideração, é importante controlar os sintomas da elevação da glicemia e tratar ou prevenir o diabetes e a doença cardiovascular. Evitar a ocorrência de colapso vertebral e outros efeitos colaterais da doença, como uma insuficiência cardíaca congestiva, uma desmineralização óssea, um risco de osteoporose e hipocalemia. E controlar também os efeitos colaterais que podem ocorrer ali devido ao uso da terapia com corticosteroides. Então, as recomendações nutricionais importantes, tendo em consideração isso de promover uma perda de peso do paciente, é necessário uma dieta com controle de calorias, então calcular essa dieta de acordo com o peso corporal ideal desse paciente. Eu trouxe aqui para a gente relembrar, que é bem importante, como calcular o peso ideal. Então, a gente pega o IMC desejado para esse paciente, considerando nesse cálculo o IMC médio, então para homens 22 e mulheres 21, e multiplica pela altura ao quadrado. Aí dá uma média assim, do peso ideal para esse paciente para fazer o cálculo da dieta. Importante, então, pensando ali na massa muscular, assegurar uma ingestão adequada de proteína. Então, promover ali uma dieta entre normoproteica a hiperproteica, com no mínimo ali 1 grama por quilo de proteína, pensando ali em sempre utilizar, no caso, o peso ideal para o cálculo da dieta.
Em relação ao carboidrato, é orientado uma dieta pobre em carboidratos simples, ou seja, que apresenta ali um alto índice glicêmico. Então, orientar o paciente para evitar massas, pães, bolos, à base ali de farinha de trigo branca, doces e açúcares em geral. É bem importante orientar o paciente sobre a contagem de carboidrato. Então, eu deixo aqui o manual de contagem de carboidrato para pessoas com diabetes, material de consulta para vocês estudarem também aí sobre a contagem de carboidrato e também que pode ser utilizado na orientação para o paciente. Importante aumentar a ingestão de fibras, então em torno de 30 gramas ao dia para ajudar aí nesse controle da glicemia. Então sempre priorizando cereais integrais, frutas, vegetais e sementes. Considerando na síndrome de Cushing que o paciente apresenta uma retenção grande de sódio, é importante orientar o paciente sobre essa restrição do sódio na dieta. Então, orientar para ele evitar temperos industrializados, enlatados, ultraprocessados, conservas, sempre ter cuidado na própria quantidade do sal de cozinha utilizado, orientando ele para ele optar por temperos e ervas aromáticas, cebola, alho, entre outras especiarias, para ter esse controle. Garantir uma ingestão adequada de potássio pela alimentação, considerando ali a parte da fisiopatologia que o paciente ele acaba excretando muito potássio. Orientar então o paciente para ele preferir as frutas e hortaliças que são ricas em potássio, como banana prata ou nanica, jaca, mamão, uva, kiwi, abacate e goiaba, e também avaliar outras fontes de potássio que podem ser adicionadas na dieta. Importante garantir uma ingestão adequada de cálcio para prevenir ali a osteoporose, aumentando o consumo de alimentos naturalmente ricos em cálcio, principalmente ali os laticínios, ou consumo de alimentos fortificados com cálcio, ou também pode ser necessário ali a utilização da suplementação. É importante também lembrar que pode ser necessário a suplementação da vitamina D, que é bem importante também aí para a prevenção da osteoporose. Em relação ao tratamento farmacológico, é utilizado glicocorticoides sintéticos. Os glicocorticoides têm efeitos colaterais ali em aumentar o risco para osteoporose e hipercalciúria, por exemplo. E eles podem ocasionar, quando utilizados em excesso, uma insuficiência da glândula suprarrenal ou sintomas de abstinência dos esteroides quando o paciente para de ingerir. Bom, então concluímos a aula de hoje com esse fechamento das doenças endócrinas. Eu deixo aqui as referências que foram utilizadas nessa aula, esses 2 livros, e ressalto também a importância da leitura dos materiais complementares que foram disponibilizados para vocês.